Beleza. Vamos, então, elevar nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, essa oportunidade do estudo, agradecer pela nossa vida, que possamos abrir nossa mente para os novos conhecimentos que iremos adquirir agora e que depois possamos colocá-los em prática. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Rose. Fernanda. Eu quero agradecer a cada um de vocês por estarem aqui juntos, mesmo distante, né, mas juntos online, para o estudo do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, vocês sabem, é obra basilar, né, da doutrina espírita. É a primeira obra que Kardec editou em 18 de abril de 1557, se não me falha a memória. 1857. E ela nos dá a base para a compreensão de toda a doutrina espírita. Eu não sei se eu disse a vocês no princípio, mas o primeiro livro dos Espíritos editado era com 500 e poucas questões. Depois foi ampliado, e aí ficou com 1019 questões, se não me engano. Então, até nós chegarmos nas 1019, está faltando só 1009, que hoje nós vamos entrar na 10ª. Então, já já a gente termina o estudo, vocês não desanimam, não. Falta só 1009 para a gente terminar. Então, hoje nós vamos entrar no Atributos da Divindade, que é a questão 10, 11 e 12, se não me engano. Então, a questão 10 está lá. Kardec perguntando: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? É uma pergunta interessantíssima, porque, dado a natureza do homem, que é o espírito reencarnado, hoje num corpo físico, né, botado nesse corpo físico, que, na maioria, os homens vivenciam mais as questões do mundo, do terra a terra. O homem está mais fincado no chão do que verdadeiramente nas questões espirituais. Aí Kardec pergunta, né? Esse homem fincado aqui no chão, ele pode compreender a natureza íntima de Deus? Aí a resposta dos espíritos diz claramente: não, não pode. Não pode porque falta-lhe para isso um sentido. Aí alonga o nosso pensamento, porque a primeira resposta é não. Não, o homem não compreende a natureza íntima de Deus. Não é? Aí os espíritos falam: falta-lhe para isso um sentido. Falta para isso um entendimento mais aprofundado sobre a natureza íntima de Deus. Então, não tem condições do homem compreender essa natureza íntima de Deus. Tá? Porque, é como eu disse, é um espírito que está hoje na condição física, se acertando com as leis naturais da vida, na proposta do evangelho, que o que é da carne é carne. Não é? Então, ele está lá no corpo físico, né, com a bênção do esquecimento do passado, né, e segundo os espíritos, usando, no máximo, 7% da sua inteligência. Não é? É o máximo que consegue usar
o homem mais inteligente na face da Terra, o sábio que nós chamamos, consegue usar 7, 8% da sua inteligência. E se é uma porcentagem, nós temos 100% de inteligência, quanto nós temos ainda que ter de entendimento, de compreensão, para usar um pouco mais essa inteligência? Os mais sábios usam 7%. Então, realmente, não dá, não consegue, não é, conceber esse entendimento, não é? Não consegue entender nem a própria divindade. Porque muitos de nós não entendemos a natureza íntima de Deus, nós não entendemos a nossa natureza íntima. Muitos de nós ainda estamos pensando que fomos criados para essa reencarnação, ou para essa reencarnação. Não é? Porque quantos de nós, homens, cremos verdadeiramente na reencarnação? Não é só os espíritas que creem, uns outros também acreditam. Mas nós não entendemos nem a própria divindade. Como vamos entender a natureza íntima de Deus? É complicado. Alguém quer fazer alguma colocação? Ederson, Marli, Rose, Cida, Donizete, Fernanda. Fiquem à vontade. Realmente é difícil, eu concordo com você que é muito complicado para nós, com o embasamento que temos, compreender a natureza íntima de Deus. Mas se a gente entender que estamos hoje já, não é, caminhando para meados do século XXI, e esse questionamento foi feito por Kardec em meados do século XIX, portanto, vão aí, né, 200 anos, praticamente, a ciência tem avançado, né, e tem buscado. Infelizmente, quem mais busca esse entendimento de Deus, a partir do entendimento da nossa consciência, da nossa intimidade, da nossa essência, da nossa alma, são os neurocirurgiões. Mas a física quântica também tem buscado, embora ela esteja já, eu acredito que uns 40 anos estacionada, não se vê mais avanços nessas pesquisas, pelo menos eu tenho buscado e não tenho encontrado. O que eu tenho data de 40 anos para trás, no final do século XX, né? Mas, para a física quântica, para aqueles que buscavam essa compreensão, na verdade, ao buscar a essência, a natureza íntima do homem, eles acabaram chegando à seguinte possibilidade ou probabilidade, né? Uma vez que a física quântica é a teoria das probabilidades, que é possível que uma consciência na frequência zero, ela seja a frequência, ela seja a união, a fusão de todas as consciências do universo. E essa consciência seria Deus, né? É claro, isso é uma probabilidade, mas é alguma coisa, né? Que a gente pode, a partir daí, buscar, ampliar, estudar, e, enfim, confirmar, né? Porque foi até onde eu sei que a física chegou. Então, eu fico pensando, e vocês me corrigem, por favor, a preocupação do Kardec, né, em colocar essas questões dessa maneira, porque ele deveria estar pensando assim,
adiantaria eu publicar algo a respeito de Deus, não é? Se os homens de hoje não vão entender, para que serviria todo esse trabalho que ele estaria fazendo com a espiritualidade, não é? Se o homem não ia entender? Então, por isso é que ele pergunta. Eu vejo assim, o homem pode compreender? Ou seja, se não pode, por que será que eu estou fazendo isso? O que você acha, Ederson? O amor, eu estava lendo aqui agora sobre isso aí, porque eu também não entendo muito, tá? Então, opinião pessoal e do que eu estou vendo aqui. Recente pesquisa da biociência e da neurociência, ela diz o seguinte, que nós utilizamos 100% da massa do cérebro, da massa cerebral, da parte material. Então, o cérebro está em uso 100% dele, da operação da massa dele. E alguns fatos constatam que você utiliza cerca até de 90% mesmo quando dorme. Diz também que um bebê, a partir dos 3 anos, ele já consegue utilizar também 100% da massa cerebral. Ou seja, todo o cérebro está em funcionamento. Agora, me vem uma outra pergunta quanto à questão da capacidade que nosso cérebro pode atingir. Então, eu vou me colocar do ponto de vista espiritual. Se o espírito comanda o corpo físico, o cérebro é responsável pelos movimentos do corpo, pelo pensamento e pela capacidade de descodificar a mensagem espírito-corpo, né? É onde vai ter essa transmissão. Então, eu acredito que a capacidade em que nosso cérebro possa atingir está diretamente ligado à capacidade do nosso espírito. Porque quanto mais elevado um espírito e mais estudioso, mais talvez ele consiga desenvolver a parte cerebral e utilizar os recursos que nós ainda não conseguimos utilizar pela capacidade que o nosso cérebro consiga atingir, que é a atuação espírito-matéria. Eu não sei se deu para ser mais ou menos claro ou faltou alguma coisa. Não deu. A questão é que você está vendo a questão cérebro, que é a questão física, não é? O cérebro é um instrumento do qual o espírito se utiliza para a manifestação no corpo físico. Mas nós estamos falando do uso de 7% da inteligência. E a inteligência é um patrimônio espiritual, não tem nada a ver com o patrimônio físico. Tá? Então, mas isso ele está ligado à evolução do espírito, né? Sim. A inteligência, obviamente, sendo usada hoje nessa percentual, é o percentual de evolução dele, não tenha dúvida. Não é? Eu, como nasci lá em Juruá, o pessoal do Juruá deve ficar me martirizando, mas como eu nasci lá, acho que eu devo usar 1,5%, 2% só. 7 usos inteligentes. Alguém mais quer falar alguma questão aí para nós, para ajudar? Eu acho que é meio relativo, viu, Valmor? Porque a gente vê tantos espíritos evoluídos que desceram para cá, né? E utilizaram de uma inteligência notória ou notável. Você vê, por exemplo, quantos espíritos cuja evolução moral é atrasada, mas a capacidade intelectual é tão avançada que eles usaram uma grande parte da inteligência para coisas maldosas, né? Desenvolveram tantas armas, conquistas, dominaram países, continentes para poder utilizando da sua capacidade. Então, eu acho que ela está mais ligada a conhecimento, né? A parte espiritual. Mesmo que você vê que mesmo um espírito ainda atrasado, ele tem uma capacidade de inteligência, pode ser um pouco mais elevada. O espírito, são as duas asas, né? O homem pode
evoluir moralmente, intelectual, mas não evoluir espiritualmente. Ele pode ser muito inteligente, fazer muitas coisas de benefício material, de malefício material, mas não tem nada a ver com a questão espiritual, porque ele pode não estar evoluído o suficiente espiritualmente para que as coisas dele sejam realmente boas de fato. Não é? Marli, está com água na boca aí, Marli? Não, não. Não. É que na questão que o Ederson falou, a pessoa, penso eu, ela vai extrair de um arquivo mental sua habilidade, a sua inteligência para ações boas ou más. Mas a mente não está no corpo, né? Ela está fora do corpo. Ela é um patrimônio do espírito. Na verdade, é como eu penso como você, Valmor. O cérebro, ele é físico, ele é matéria. Ele é um equipamento, uma ferramenta para que possamos usar a nossa inteligência, a nossa mente, ampliar os nossos conhecimentos, né? De maneira benéfica ou não. Mas é só isso, né? As funções do cérebro são químicas e elétricas, né? Então, e muito dessas funções aí, das quais a gente está falando, estão no lobo pré-frontal, né? Que André Luiz trata, esclarece muito bem, e que o próprio André Luiz desconhecia quando ele se depara lá com a exposição do seu mentor, explicando ali essas funções. Então, são dissociadas do cérebro, né? Do cérebro materialmente falando. Bem, é isso mesmo. Vamos para a questão número 11. E a questão número 11, a Kardec também tem uma outra preocupação lá. Ele pergunta novamente sobre o homem. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Não é? Aí a resposta dos espíritos. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Está vendo? Aí Kardec pergunta a preocupação novamente. Vamos analisar, porque a questão da interpretação do texto é uma questão que nós temos que estar atento para ver o que ele está perguntando e o que os espíritos estão respondendo. Porque ele pergunta se será dado um dia ao homem. O que é o homem? É um espírito? Sim, mas um espírito reencarnado. Né? Com a bênção do esquecimento, vou repetir, da reencarnação. Né? Então, vivendo o que o mundo oferece, a personalidade. Aí, os espíritos respondem. Quando não tiver mais o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, quando ele não tiver mais encarnado. Aí ele está livre da matéria densa. Mas não é só isso. Quando, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, tem essas questões que nós temos que estar atento. Porque Kardec pergunta se é dado um dia ao homem compreender os mistérios da divindade. Mas lá na frente, ele tinha dito, na questão anterior, que o homem não tem condições de entender a natureza íntima de Deus. Eles não poderiam contradizer agora. Aí o que eles responderam? Quando não tiver mais, ou mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando ele estiver livre,
dessa matéria densa que o prende, que faz ver mais as coisas à sua volta, etc. e tal, que é influenciado pelo meio e tudo mais, tá? E quando tiver, né, pela sua perfeição, ou seja, pela sua moralidade, pela sua espiritualidade, né? Se houver aproximado mais de Deus, porque como é que nós nos aproximamos de Deus? A gente vê no Evangelho, que o Evangelho fala lá, brilhe vossa luz. O que ele está querendo dizer para nós? Ele está dizendo assim, ó, espiritualize-se, tente compreender, ou busque compreender a sua origem, né? A sua intimidade espiritual, a sua filiação com Deus. Faça essa introspecção, tá? E busca nessa compreensão, livrando-se da matéria densa, tá? Aproximar-se de Deus. Aí sim, nesse momento, tá? A espiritualidade diz, ele ouvirá e compreenderá. Vai demorar? Para vocês eu não sei, mas para mim vai demorar muito, muito, para que eu possa estar bem próximo de Deus. Porque acho que é Emmanuel que fala que a nossa distância, quer dizer, a distância do animal para nós equipara a nossa distância para Deus. Aí vocês calculam como é difícil a gente compreender essa questão. Porque se o animal, nosso convívio aqui durante o dia, o animalzinho doméstico, aqui a gente, como dissemos os mineiros, a gente põe amor, a gente gosta, a gente trata bem, a gente, né, dá carinho, recebe carinho deles. Ainda assim, eles estão distantes de nós, como nós estamos distantes de Deus. Então, Deus nos ama, nos dá carinho, nos dá atenção, manda um anjo guardião para levar o nosso pensamento, levar nossas preces, né? Mas nós estamos muito longe ainda dessa compreensão dos mistérios, né, da divindade. Então, só quando houver realmente essa nossa perfeição, ou a perfeição espiritual, para essa aproximação de Deus e poder realmente ver e compreender. Até lá, nós estamos ainda nos debatendo entre argumentos estes e outros para conquistar um entendimento novo a cada dia. Pode falar quem quiser, Marli, Ederson, Cida, Rose. A Rose está estudando lá alguma coisa lá? O microfone dela está desligado. Ninguém quer falar nada? Eu vou ler, então, a explicação de Kardec aí embaixo da questão número 11. Passa para nós o texto aí, Rose, por favor. Pode ir lá agora na questão 12. Aí, agora nós vamos ver essa explicação de Kardec. Aqui no livro está em letra bem pequenininha para diferenciar das outras, né? E saber que é a explicação dele. Ele fala lá, a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta,
mas conforme a sã razão. Então, veja bem, nós falamos lá na primeira questão, quando Kardec pergunta quem é Deus, né? Por que ele perguntava daquela forma? E não quem é Deus? Porque era a pergunta do momento, né? E ele perguntou quem é, porque nós humanizávamos Deus para poder nos aproximar e entender melhor essas questões. Está lá, ó, na infância da humanidade. O homem confundia Deus, com as criaturas. E depois também a questão da religião, que coloca para nós uma trindade universal, como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dando-nos a imagem do Cristo, o conceito de imagem de um homem, como aquele homem sendo Deus. Isso também ajudou a nos confundir um pouco no entendimento, ou protocolar, para chegar em um outro momento para poder entender a questão da presença de Deus em nossas vidas. Então, a gente confundia mesmo, Deus com a criatura. Mas aí, com o tempo, com a evolução, com o estudo, com a compreensão, com a fé raciocinada, com a razão em funcionamento, está lá falando, nele se desenvolve o senso moral, o pensamento penetra melhor o âmago das coisas e começa a fazer uma ideia mais justa da divindade. Ainda que incompleta, é verdade, mas conforme a razão a gente concebe isso. Alguém quer se pronunciar, por gentileza, por nos ajudar aí? Nós vamos ter uma ideia bem clara disso, né? Principalmente de quem veio de uma outra religião, né? Quando a gente teve, no meu caso, a gente teve uma outra religião, tinha-se uma ideia preconcebida, né? De Deus, das coisas. Quando você entra dentro do Espiritismo, estuda e vê, a tua visão de mundo muda, né? Nós passamos a ver as coisas diferente, então nós temos Eu falo que eu saí de uma parte escura de um quarto escuro e entrei para um quarto claro, né? De tão diferente que foi. Então eu acredito que vai sendo mais ou menos desse tipo, né? Conforme nós vamos saindo da escuridão, nós vamos entrando, vamos compreendendo melhor as coisas, né? É igual aquilo que eles falam, em Minas não tem mar. Então, se você quiser ir para ver o mar, você tem que aproximar mais da costa, né? Vai ser mais ou menos isso. Você tem que abandonar onde você está e partindo mais para outro lugar. Aí você vai ter uma visão melhor e vai compreender o que é. Enquanto, por exemplo, ninguém nunca viu o mar, vai só daqui tendo uma ideia. Agora, a hora que chega lá e vê, aí a visão é diferente, né? O sentido é diferente, as coisas mudam. E assim, acho que nós vamos evoluindo e compreendendo. É isso aí. Rose, quer fazer alguma participação? Eu concordo, né, com o que todos disseram, e eu estou aprendendo ainda, como eu falei na outra aula. Como o Ederson falou, eu achei interessante a colocação dele, porque eu me espelhei. Quando ele falou que o Espiritismo abriu os olhos, né, que ele via na escuridão e agora ele enxergou a luz. Realmente, porque conforme a gente vai estudando o Espiritismo, a gente começa a ver as coisas que a gente via antes de uma outra forma. Eu acho que, assim, em todos os sentidos eu falo, tanto questão de Deus, Jesus, os sentimentos, a maneira da gente viver, a justiça de Deus, né, como está escrito ali em cima, que faz uma ideia mais justa da divindade, porque você tinha aquela ideia do céu e inferno, tudo é pecado, nada pode, e aí você começa a ver de uma forma diferente. Mas, assim, eu estou aprendendo ainda, então eu
tem muita coisa que eu ainda não, eu prefiro não falar, porque às vezes eu acabo falando alguma coisa que vai fugir um pouco do contexto, mas eu acho que é isso, por enquanto. Aqui eu vou fazendo as minhas anotações para ir estudando, é o que vocês vão falando, e cada Mas, dia Rose, eu percebo que eu vou estudando, eu vou aprendendo mais. Mas ainda é sempre bom participar, viu, Rose? É sempre bom participar com os comentários, porque nós estamos todos aprendendo juntos. De repente, pode ser que tenha alguma coisa que seja dito através de mim, que você ainda não sabia, e passa a ter esse conhecimento. Por outro lado, pode ter alguma coisa que seja passada através de você e que eu não tinha percebido. E aí eu vou aprender com você. Então, essa troca nossa de experiências é que vai nos dar um crescimento maior de entendimento sobre todas as questões que vamos estudar junto da doutrina espírita. Né? Olha quanta coisa nós estamos aprendendo lá no estudo das 8h30 às 9h30 do Céu e Inferno. Tá? Eu vejo um estudo importantíssimo esse que a Marli faz, o preparo que ela tem de preparar a aula e tal, e fazer as exposições, os comentários que ela faz, são coisas que realmente vale a pena, entende? Então, quem não tiver a oportunidade de ver, de participar do estudo, deve, se puder depois, ver os vídeos que estão gravados no YouTube lá, para poder realmente aprender também junto com a gente. Tá? A Cida está quietinha, você quer falar alguma coisa, Cida? Cida Bolonha. Oi. Não, eu gostei também da colocação do Emerson, o Anderson, que nós estávamos no escuro, passamos para o claro. E essa claridade, Rose, ela vai acontecendo gradativa, né? Conforme nós vamos nos esclarecendo, essa claridade vai aumentando. Então, eu sinto também uma diferença muito grande do esclarecimento. Antes, eu era de uma outra religião, mas na cabeceira do meu criado era o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu lia toda noite. Então, eu dizia para mim mesmo, a explicação que eu vejo aqui, eu não tenho na minha religião. Então, eu gosto mais deste livro aqui. Então, eu ia frequentar a outra religião, mas na hora de dormir, eu lia, era o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu já tinha um pé, eu já tinha uma vontade de aprender mais alguma coisa do que a outra me dava. E depois, eu tive, então, a vida me proporcionou a oportunidade de conhecer, através do amor, de conhecer esta religião agora, que me satisfaz, cada vez mais eu me sinto mais satisfeita, mais esclarecida, e que era o que eu tinha vontade mesmo de aprender, de exercer, e vamos clareando cada vez um pouquinho mais a nossa vida, né? Através dessa bênção. E nós vamos compreendendo melhor a Deus. Acho que é assim que nós vamos estar caminhando, de acordo com essa claridade que vai aumentando, é como se nós estivéssemos dando mais um passo em relação à compreensão de Deus. Obrigado, Cida. Fernanda, você quer dar uma participaçãozinha aí, bem? Fernanda, está por aí? Não. Vamos lá. Questão 12, então. Na questão número 12, Kardec está perguntando à espiritualidade. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar ideia de alguma de suas perfeições?
Porque Kardec é realmente inquiridor. E eu diria assim, por que Kardec pergunta tanto e pergunta tantas coisas similares à espiritualidade? Eu perguntei isso uma vez para o Raul Teixeira, como quem disse, os espíritos não se cansavam de tanta coisa que ele perguntava, mais ou menos parecida. Aí ele falou assim, Kardec era da hierarquia espiritual da equipe que o ajudava. A ascensão dele, moral e espiritual, equiparava a esses espíritos. Por isso ele tinha essa autoridade moral de estar arguindo e perguntando todas essas coisas. Eu achei isso interessantíssimo. Né? Então ele pergunta lá, embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de alguma de suas perfeições? Aí os espíritos dizem, de algumas sim. O homem as compreende melhor à proporção que se eleva acima da matéria, entrevê-as pelo pensamento. Novamente, a espiritualidade está colocando a questão para o espírito imortal. Quando fala lá, o homem percebe algumas das perfeições de Deus. Algumas sim. Né? Mas ele compreende melhor a proporção que se eleva acima da matéria. Ou seja, ele tem que compreender a sua natureza, entender a natureza íntima sua, a sua filiação com Deus, tá? Viver, sim, na matéria, porque você não vai negligenciar o processo reencarnatório. Você não vai negligenciar o pai que você é, a mãe que você é, enfim, o local que você está ocupando na matéria hoje. Mas você precisa estar na matéria para cumprir as coisas da carne, porém buscando um entendimento maior, tá? Acima da matéria, para poder entender um pouco das coisas de Deus. Por que o Evangelho fala para nós assim, ó, procurai primeiro as coisas do alto? O que é coisa do alto? É coisa das nuvens. O alto é as nuvens. Quem vai saber se o alto é lá em cima ou se o alto é aqui para baixo? Não é? Nós estamos uma bola, poderíamos dizer assim, flutuando no infinito aí, no universo. Então, não sabe se o que é baixo, o que é cima. Então, as coisas do alto é as coisas acima da matéria, as coisas do espírito imortal. Então, o Evangelho fala, procurai primeiro as coisas do alto. Todas as demais vos serão dadas por acréscimo. Mas o que é que nós fazemos primeiro? Nós procuramos as coisas tudo daqui, mais próximo, palpável, as coisas que nós queremos para anteontem, para ontem. Tá? É isso que nós estamos procurando. E, em função dessa busca, não é? Nós entendemos muito pouco as questões espirituais. Por isso, então, temos muita dificuldade de entender a própria divindade, quanto mais entender as coisas de Deus. Não é? Então, está falando lá de algumas coisas, sim, né? Mas ele compreende melhor a proporção que se eleva acima da matéria. Beleza? Alguma questão aí ou podemos ir adiante? Acho que está bem claro, né? Podemos ir adiante. A questão 13, então. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente,
soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Olha só, Kardec perguntando lá, se quando a gente pensa tudo isso, a gente tem uma ideia completa dos atributos de Deus. Porque, veja bem, nós não conseguimos entender, tá, a natureza íntima de Deus. Por essa razão, nós criamos qualidades, tá, qualidades para nós, tá, difíceis de conseguir, e as doamos a Deus, se é que podemos expressar assim. Por isso que nós estamos vendo lá, atributos da divindade. Então, nós criamos, ó, Deus é eterno, obviamente, não é? Infinito, imutável, etc, etc. Nós criamos esses atributos. Aí Kardec quer saber se a gente tem uma ideia completa dos seus atributos. Aí, o que os espíritos falam? Do vosso ponto de vista, sim. Porque crentes abranger tudo. Ao nosso ver, pode ser isso. Porque a espiritualidade, eles nos dão credibilidade quando você pergunta, posso entender que isso é assim? Eles vão dizer, pode. Por que que pode? Porque eu não consigo entender de uma outra forma, de uma forma mais aprofundada. Então, pode. Por enquanto, eles não têm pressa, Deus não tem pressa. Nós temos que ir buscando e galgando o conhecimento e aprofundando o conhecimento e buscando a nossa evolução devagar. Então, está dizendo lá, do vosso ponto de vista, sim, porque crentes abranger tudo, dizendo isso de Deus. Né? Mas aí, vamos lá. Sabeis, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem restrita, as vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, nos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se lhes faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus, para estar acima de todas as coisas. Tá? Então, tem que ser dessa maneira para o nosso entendimento, pois, senão, Deus não seria Deus. Se tivesse alguém que tivesse um poderio maior do que esse Deus que nós atribuímos esses atributos, esse outro é que seria Deus. Então, Deus tem que se achar... Olha lá, passou. Agora eu vou achar onde eu estou. Deus tem que se achar... Passa, por favor. Deixa eu ver se eu consigo... Em cima. Eu quero ver, porque eu não sei se está... Deixamos... Tarará, tarará, tarará. Tá. Tem gosto. Deus tem que se achar qualquer vicissitude de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. É que a minha tradução aqui está um pouco diferente, então eu vou ficar ali. Aí vem o atributo. Deus é eterno. Tem que ser, né?
Se tivesse tido o princípio, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. É assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito, à eternidade. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Deus é eterno. E nós somos eternos? Vamos, alguém fala alguma coisa? Não, né? Nós fomos criados, né? Nós somos imortais. Aí, agora sim. Então, só Deus é eterno. Por que eterno? Porque eu vou usar o termo assim, eu não sei se é o termo correto, mas Deus é incriado. Ninguém criou Deus. Ali dizendo, se tivesse algum ser que tivesse criado Deus, esse não seria Deus, seria o ser que criou ele, que seria Deus. Tá? Então, o termo eterno só é para Deus que é incriado. As outras coisas todas, os outros espíritos todos são coisas, somos imortais. Por que imortais? Porque nós tivemos um princípio, não teremos fim. Aquele que teve um princípio e não terá fim é imortal, como espírito. Tá? Aí nós temos várias oportunidades de vida no corpo físico, que são as reencarnações, tá? Que são as personalidades que nós vivenciamos. Hoje, Valmor, Cida, Marli, Ederson, etc, etc, etc. Ontem não sei o que fui, amanhã pode ser Joana, Joaquim, Pedro, Manuel e etc. Tá? Então, nós somos imortais. E só Deus é eterno. Tá? É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teria. Já pensou se Deus fosse mutável, tivesse sujeito a modificações? Realmente o universo não poderia, não é, ter toda essa estabilidade. É imaterial. Quer isso dizer que sua natureza difere de tudo o que achamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. Aí nós vamos abrir um parênteses aqui. Quando nós, espíritos imortais, estamos fora do corpo físico, dessa massa densa, estamos no mundo espiritual. Nós somos imaterial? Não, porque nós estamos com um corpo periespiritual, que, por sua vez, é matéria. Quintessenciada, para a gente usar o nosso termo, materializado, né? Que não é dessa matéria, que é um corpo que o espírito, com ele, atravessa a nossa matéria, tipo uma parede, não é? Mas, ainda assim, é matéria. Imaterial. Único. Se muitos deuses houvesse, não seria unidade de vistas. Não haveria unidade de vistas. Nem unidade de poder, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, tem que ser único. Não pode ser duo. É onipotente. Ele o é
porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Então, não teria feito todas as coisas. E que não houvesse feito, seria obra de outro Deus. Está vendo como é difícil até, eu vejo assim, é difícil para nós entender até os atributos que nós criamos para Deus. Né? Porque onipotente, ninguém tem mais poder do que ele. Tá? Se bem que existem religiões dos homens, né, que criou um outro poderoso lá que diz que tem o poder, né, que nos arrasta, que isso, que aquilo e tal. O tal do demônio. Né? Só que Raul Teixeira fala que demônio vem de uma tradução lá de trás, que era daimon, que significa espírito. Então, todos nós somos demônios, uns melhores, outros piores, mas somos todos demônios. Agora, Deus é esse ser onipotente, né? É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela, assim, nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Aí vai muito longe essa soberanamente justo e bom. Porque, em muitas ocasiões, por falta de entendimento nosso, nós achamos que estamos passando por uma situação injustamente. Nós achamos que a gente está passando por uma situação que a gente não merece passar. Porque, egoisticamente ou ignorantemente, a gente faz uma análise, né, dessa existência. E aí não encontra nessa existência um motivo para aquela vivência, para aquela dor, aquele sofrimento, nós achamos que Deus estaria nos castigando. Não é? Mas é uma atitude que nós tomamos contra nós mesmos, por falta de entendimento. Aí nós não damos a Deus a soberania da justiça e da bondade. Porque se a gente entender que tem um Deus que castiga, quem castiga não pode ser soberanamente justo e bom. Quem é bom. Não é? Então a gente tem que analisar e rever, né, desde as pequeninas coisas, essa sabedoria de Deus, essa justiça de Deus e essa bondade de Deus. Tá? Para que a gente possa entender verdadeiramente, né, esse próprio atributo que nós colocamos para a divindade. Soberanamente justo e bom. Nós vamos mais longe no entendimento dessa bondade, dizendo, por exemplo, que a doutrina espírita, embora não seja salvacionista, mas esclarecedora, coloca para nós essa justiça divina no processo da reencarnação. Quando nos faz ver que tudo aquilo que nós passamos é porque nós precisamos passar. E o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, propõe para nós um conhecimento das causas atuais e das causas anteriores das aflições.
Se a gente faz uma análise e vai descobrir que não é nessa oportunidade encarnatória que eu tenho que passar por aquela dor, a minha culpa, o meu pecado, se assim podemos expressar, nós diríamos, o nosso compromisso espiritual com aquela causa é da vida anterior, e que agora nós estamos resgatando. E o resgate nós chamamos do quê? De expiação. É aquilo que nós não conseguimos mudar. A expiação, nós temos que expiar. Com muita dor, né? Mas sem sofrimento. Porque sofrimento é opção. Não é? Eu passo pela dor com conhecimento de causa, tendo o entendimento das causas anteriores das aflições, entendendo que no processo reencarnatório, Deus foi para comigo, como é para com todos, infinitamente justo e bom, tá? Deixou que eu passasse por aquela necessidade que eu estava precisando naquele momento. Tá? Mas nós não vamos alongar mais do que isso, porque é impossível. 20 horas e 27 minutos, daqui a 3 minutos, a Marli começa o estudo dela. Então, eu fico à disposição no meu WhatsApp, de todos aqueles que têm, não é? Se quiser fazer algum questionamento, alguma coisa, fica à vontade. Tá? Eu estou no grupo Jesus e Luz, como todos vocês estão, é só sacar de lá o meu WhatsApp e fazer as questões, a gente vai conversando durante a semana até a próxima quarta-feira. Eu agradeço de coração a participação de todos vocês, tá? E vou pedir para o Ederson fazer a prece final do nosso estudo de hoje, para entregar o horário para a Marli. Só tem 2 minutos. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, agradecer por essa maravilhosa oportunidade de termos tão bons professores para nos auxiliar durante esse nossa luta por conhecimento, né? Que cada vez mais possamos estar instruídos, que esse ensinamento possa ser gravado em nosso corpo e nosso espírito e possamos aprender a usá-lo hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos.